Olá, gente bonita, bom dia. O programa Consenso está no ar e nesta manhã vem falar de um assunto muito importante. Vamos conversar sobre o papel profético e social da igreja. Será que a igreja deve se envolver nas demandas sociais? Qual o papel da igreja nas questões políticas, sobretudo num período fora do período eleitoral? É o que nós vamos conversar nesta manhã com o doutor Márcio Borba, do Fórum Pernambucano Provida, vai nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus, tá bom? Um abraço a você que nos dá o privilégio da sua audiência aí no interior do estado, você na região metropolitana, muito obrigado. Vários e-mails nós temos recebidos, uma repercussão muito impressionante do nosso programa, e nós ficamos felizes com o projeto de tentar aumentar o nosso horário, melhorar o nosso horário, para que a sua vida e a vida dos seus familiares sejam abençoadas em nome de Jesus, tá bom? Veja aí, ouça aí, assista aí os clipes dos nossos parceiros em nome de Jesus. Um lugar onde todos falem a mesma língua, onde todas as gerações podem se encontrar. Um jeito diferente que faz bem demais pra gente. É pra lá que eu vou. Luz e vida. Aproximar pessoas a Deus é a nossa missão. Praça Joaquim Nabuco, número 173, fone 3224-4767. Uma escola com programa de alimentação saudável, com várias conquistas do Enem e vestibulares, com ênfase em artes e esportes, que busca excelência para a glória de Deus. Academia Cristã de Boa Viagem. Escolha o certo. Você é evangélico, servo de Deus? Vá na Veja Ótica, procure lá a Rejane, que é a gerente geral, procure lá o Alexandre e você então discute, você busca lá o seu melhor desconto. Certamente você vai ser também abençoado, porque o grande propósito da Veja Ótica, com lentes baratas, com a questão de opções diversificadas, é servir ao povo de Deus. Veja Ótica, te ajudando a ver melhor. Bom dia, meu querido Márcio Borba, mais uma vez, Ministério Profético e Social da Igreja. Acho que é um bom tema para a gente poder conversar um pouco aqui nessa manhã. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. É um tema que é sempre muito bom de discutir com o povo cristão. Acho que o pontapé inicial do nosso bate-papo não pode ser outro, senão entendermos qual o papel da igreja. É trabalhar a liturgia, trabalhar as questões clericais dentro de quatro paredes, ou ela também tem uma responsabilidade de trabalhar do lado de fora dos muros, do lado de fora do portão? A mensagem, a palavra, levar a palavra, é essa a obrigação da igreja. Eu não consigo ler em nenhuma parte dos três evangelhos, nenhuma parte da Bíblia, algo mais importante que Jesus tenha deixado para as igrejas do que levar a palavra. Essa é a atividade fim. A atividade meio é tudo aquilo que as igrejas fazem para levar a palavra. Se leva a palavra no culto, numa missa, numa reunião, no seminário, num show gospel, na internet, tudo que leve a palavra de forma intacta, eu considero que é meritório. As igrejas não podem perder o bonde da história e da tecnologia. Jesus, para pregar, subia na barcaça, no alto dos montes, fazia o que era possível para ser ouvido por todos. Nós temos que fazer a mesma coisa. A igreja tem que fazer a mesma coisa. Falar para o jovem, falar para o idoso, falar para a família. E nesse fim, a gente não pode se distrair. Não podemos dar mais importância à liturgia da palavra. Nós temos que dar importância à palavra. A liturgia é o meio pelo qual eu atraio a atenção das pessoas para que elas me ouçam. Agora, quando você fala isso, meu querido Borba, não passa a impressão de que o grande papel da igreja é o papel de pregar,
de anunciar, de falar o Evangelho e colocando numa conotação um pouco inferior a prática social de fazer o bem, a prática politicamente engajada, de estar discutindo em Brasília, discutindo no parlamento, as questões que vão repercutir na relação da igreja, não. Ou você está chamando de levar a palavra e evangelizar essa prática toda envolvida e junta e misturada? Se um deputado federal em Brasília lê um salmo da tribuna da Câmara e um padre ou um pastor lê o mesmo salmo na sua igreja, qual a diferença? Nenhuma. Aquele deputado está fazendo com que outras pessoas ouçam e, claro, reflitam sobre aquele salmo. Mas o papel do deputado seria ir para Brasília ler o salmo? No meu entendimento, o papel de um deputado de fundamentalismo cristão é ir a Brasília representar os objetivos da sua fé. Quer dizer que você não entende que um deputado federal, um deputado estadual, ou mesmo um vereador evangélico que foi eleito pela comunidade de fé, ele não deve ir para lá, por exemplo, brigar por saneamento básico, brigar por melhores escolas e melhor educação? O papel dele deveria ser defender os pressupostos, os postulados da fé, é isso? Mas falar do saneamento, falar da luz, falar da água, não é falar do atendimento das necessidades do homem, não é falar da caridade, não é falar da fraternidade, não é falar de coisas boas, de bens preciosos para o homem. Então, no meu entendimento, o papel do deputado é este também, mas com fundamento cristão. Ele vai defender a água, óbvio, porque nós precisamos beber água, nós precisamos da água para produzir. Ele vai defender a luz para todos, porque é importante para o homem a qualidade de vida. Deus quer que o homem tenha boa qualidade de vida. O que eu digo é o seguinte: o deputado não pode achar que ele vai para Brasília fazer política, só fazer política. O que é fazer política? É discutir espaço de poder, é discutir cargos para ele, é discutir pessoas para o gabinete dele, é discutir verbas para os eleitores dele. Mas se ele não fizesse isso, por exemplo, vamos pensar aqui, Márcio Borba, nós estamos aí numa grande luta, e aliás eu quero parabenizá-lo, que está fortemente engajado. Você fez um protocolo importante de um questionamento ao prefeito Geraldo Júlio sobre uma declaração. Nós fizemos um programa aqui sobre isso. Mas, por exemplo, o PSC, em função de fazer política, discutir espaços de poder, ele conseguiu, numa negociação com o governo federal, a presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Em função disso, tirou de alguém que tinha os conceitos contrários à palavra e colocou o Marcos Feliciano. Não acabou sendo uma coisa boa que só aconteceu por causa da negociação eminentemente política? Se o PSC fez essa ação pensando no fim, que é levar o conceito cristão de vida para toda a população brasileira, que se declarou no censo do IBGE, 82% da população se declarou cristã. Se o PSC pegou a Comissão de Direitos Humanos para estabelecer ali uma coerência de fraternidade cristã, este é o objetivo, no meu entendimento, do exercício de um mandato. Se ele tomou a comissão, o que não é o caso, se ele tomou a comissão apenas por um núcleo de poder para locupletar-se pessoalmente e seus políticos, está errado. Por exemplo, se tem um deputado na Comissão de Justiça que está desempenhando seu papel como representante do povo, discutindo 200 mil questões, mas ele vai lá e aprova o aborto, no meu entendimento, o mandato dele não é mais meritório, não é mais de Deus. É o mandato dele apenas. Agora, se ele vai lá, faz tudo o que tiver que fazer na política que o mandato lhe exige no cumprimento do seu mandato, como meio de melhorar a vida da população, melhorar a vida da sociedade, de forma honesta, sincera, efetiva, com a base cristã de fraternidade, de igualdade, de respeito ao próximo, de honestidade, eu acho que o mandato dele, como deputado cristão, ele está bem encaminhado. Eu vou fazer uma pergunta inversa, e talvez eu botar você aí numa saia justa. Há uma crítica ostensiva e reiterada, sobretudo em Pernambuco, que os nossos parlamentares, em nível estadual e em nível federal, normalmente só se preocupam com combate ao homossexualismo e a questão do aborto, e que não se preocupam mais com as outras coisas,
que nós mencionamos anteriormente, nem mesmo, por exemplo, o combate à corrupção. Eu perguntaria para o senhor, então, na linha conceptiva que você vinha desenvolvendo, se um deputado evangélico, cristão, católico, praticante, vai para o parlamento, seja em que nível for, e ficar emudecido, e ficar absolutamente distante dessas discussões, mas finalmente for determinante para uma discussão contra a legalização, por exemplo, do PL 122, ou contra o aborto, você entende que ele cumpriu o seu papel? Uma coisa não é excludente em relação à outra. O parlamentar, qualquer nível de poder, ele pode desempenhar a sua função de cidadão sem agredir a sua fé cristã. E ele pode praticar os pressupostos da sua fé cristã sem prejudicar a sua atuação como defensor da cidadania. O que está se discutindo hoje no Brasil é um discurso que quer confundir o laicismo com o ateísmo. O Brasil é um país laico, mas não é ateu. Ele é laico porque ele não é teocrático. A igreja não é poder, mas ele é laico e o governo tem que ser, para representar o povo brasileiro, ter uma fundamentação cristã. Porque 82% da população a nação é cristã, religiosa, né? é cristã. Então, o que está se querendo passar? O PT. O inimigo é o PT. Ah, é? Eu não faço política, mas o inimigo é o PT. O PT é que é abortista, o PT é que é homossexualista, o PT é que dá maus exemplos de prática de corrupção, como o mensalão e outros pressupostos. É no PT que nasce a defesa do homossexualismo e do aborto no Brasil. Mas se um partido, se um governo, ele quer representar a sociedade brasileira, ele tem que ouvir a sociedade. E se ele ouvir a sociedade cristã, ele não vai esmagar, ele não vai prejudicar ninguém, porque o dogmático, o filosófico da religião cristã está em amar o próximo. Agora, não se pode detestar o cristianismo, não se pode querer aprovar aborto numa nação católica, cristã, evangélica, espírita. Não se pode querer aprovar uma cultura homossexualista que agride um pastor não poder tirar duas lésbicas de dentro da igreja porque elas estão praticando homossexualismo. Então, isso é que não pode ser proibido. O pastor tem esse direito. O empresário pode ter o direito na sua empresa de não querer, porque ele considera que aquela empresa lhe foi dada por Deus, por bênçãos de Deus, a condição física, financeira, econômica dele veio do Senhor, veio das bênçãos do Senhor, ele não pode trazer a imundície para dentro da sua empresa. Ele não pode permitir tráfico de drogas, pedofilia, prática do homossexualismo, repito, Carta de São Paulo aos Romanos 1, de 24 a 32, tudo que o Fórum defende, tudo que eu defendo, nada foi inventado por nós. Isso está no texto bíblico. Agora, estamos vivendo tempos difíceis, como sempre o cristianismo viveu no mundo, e as pessoas querem dizer, não, o padre, o pastor, o leigo cristão não pode defender a Bíblia se agredir A, B ou C. Mas a democracia, ela só se consolida no contraditório. Se eu for em Cuba agora e dizer que aquilo tudo é um bando de corrupto, eu sou trucidado, lá não tem democracia. Se eu for na Suécia, na Alemanha, eu saio vivo, porque lá tem democracia. Márcio, a gente está chegando no final do programa já, só para entender claramente isso e o nosso telespectador poder assimilar esse conceito. Qual o papel do crente, qual o papel do católico, qual o papel do religioso nesta questão? Deve se envolver nas questões políticas, deve despertar vocações, deve apoiar os candidatos que defendem os mesmos pressupostos de fé que nós defendemos? Por favor. Tem que se envolver. Se o povo cristão não despertar, que tem que se envolver em política, pode ser uma política de bairro, um líder de bairro, ao presidente da República, nós vamos ser condenados a termos como presidente da República um ateu, ter como presidente da República um homem que agride nossa fé, que nos impõe o homossexualismo, o aborto, a pedofilia, a passeata da maconha. Então, nós cristãos temos que nos envolver a nosso modo, do nosso jeito, como nós quisermos, seja simplesmente votando em pessoas que tenham um fundamento igual ao seu. Se Cristo é importante para você, o homem que vai lhe representar também tem que reconhecer que Cristo é importante para ele. Ok, Márcio, muito obrigado. Deus abençoe ricamente. As portas do programa Consenso estão sempre abertas à sua presença. Fica com Deus. Fiquem todos com Deus e forte abraço. Muito bem, eu queria te convidar nesse instante para abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 1.
nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida de uma mulher de Deus chamada Ana. Eu quero ler 2 versículos aqui que falam da história, da trajetória de uma mulher que eu considero como sendo alguém tocada pelas asas da tragédia, mas que mesmo assim foi alguém vitoriosa, foi alguém abençoada, foi alguém que recebeu graça diante de Deus. Vou ler o verso 19, que diz assim: levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, lembrando-se dela o Senhor, e ela concebeu, e passado o devido tempo, teve um filho, a quem chamou de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Sabe, queridos, eu fico muito impressionado com a vida de Ana, uma mulher de Deus. Fico impressionada porque Ana era uma daquelas mulheres que tinha tudo para abandonar Deus, para abandonar tudo aquilo que tem relação com Deus, porque foi uma mulher realmente que experimentou aquilo que nós chamamos de trágico, de terrível na sua vida. Ana é uma mulher de quem se poderia falar ou esperar que se trancasse em cavernas existenciais profundas e talvez até desistisse de viver. Se não, vejamos, a palavra de Deus nos diz que Ana tinha algumas doenças, tinha algumas enfermidades, tinha algumas crises, tinha alguns problemas seríssimos. Talvez como eu e você, que nesse instante estamos ouvindo, estamos assistindo essa palavra. Primeiro, a Bíblia fala que Ana era uma mulher que tinha uma doença física. Ana era estéril, ela não podia ter filhos, ela não podia procriar, ela não podia gerar. E isso, queridos irmãos, era uma coisa terrível. Se hoje a esterilidade já é um problema sério, imagine naquela época em que as pessoas entendiam que a esterilidade era resultante de maldição de Deus, de castigo de Deus, de punição de Deus. De modo que Ana era uma mulher solapada por conta da sua doença física, da sua limitação física. Mas não apenas isso. Ana, queridos irmãos, queridos amigos, você que me assiste nesse instante, era uma mulher que tinha uma doença existencial, emocional, psíquica. Ora, é natural de entendermos isso, porque Ana queria ficar grávida, Ana queria dar à luz uma criança, e Ana não conseguia. Era como se Ana olhasse para um lado e olhasse para o outro, e chegasse à seguinte conclusão: eu não consigo realizar o meu sonho. Eu não consigo alcançar os meus intentos. Eu não consigo atingir os meus objetivos. E aí Ana ficava frustrada, decepcionada, triste. Ela diz para o profeta Eli, quando está orando, que ela é uma mulher amargurada de alma, uma mulher triste, uma mulher angustiada. Ah, queridos irmãos, queridos amigos, quantas pessoas nesta manhã estão angustiadas, estão entristecidas, estão acabrunhadas, porque emocionalmente não conseguiram se realizar, não conseguiram alcançar os seus intentos, não conseguiu passar no concurso vestibular, não conseguiu construir uma família edificante, não construiu e não conseguiu ser aquilo que desejou um dia ser na sua vida. Ana era essa mulher, uma mulher que tinha uma doença emocional. Mas não apenas isso, a Bíblia fala que Ana, além de ter uma doença física e uma doença emocional, uma doença psíquica, Ana também era alguém que se deparava com preconceito. Como já falamos anteriormente, as pessoas olhavam para Ana e viam em Ana uma mulher amaldiçoada por Deus, abandonada pela divindade, alguém de quem se imaginava ter cometido um pecado absolutamente imperdoável. Quantas pessoas, queridos, vivem do mesmo jeito, da mesma maneira, entendendo que de alguma forma foram objetos da iracundidade de Deus tão terrível e tão perversa. Mas a Bíblia fala, queridos irmãos, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, meu querido amigo, meu caro irmão. A Bíblia fala que apesar de tudo isso, Ana foi uma mulher abençoada. Ana foi uma mulher que alcançou a graça de Deus, e eu quero pensar com você por que isso aconteceu, porque isto também pode acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia fala que Ana foi objeto da graça de Deus,
porque ela se dispôs, ela propôs no seu coração buscar a presença de Deus em oração. Ana, queridos, era uma mulher de oração. Ana orava, Ana suplicava, Ana pedia a intervenção de Deus na sua vida. A Bíblia fala, queridos, que quando ela está orando, o próprio sacerdote não consegue entender, não consegue identificar, e ela fala: não, meu Senhor, eu não sou uma mulher embriagada, eu não sou bêbada, eu não sou maluca, eu não sou louca, eu sou uma mulher de oração. Eu estou orando, rogando pela intervenção e pela graça de Deus. Queridos, a Bíblia fala: orai sem cessar, e diz mais, que muito pode a oração do justo, pela sua eficácia. Seja um homem, seja uma mulher de oração, mesmo do seu jeito, da sua forma, não abra mão, não prescinda dessa relação de comunhão e de busca do Altíssimo, em nome de Jesus. Segundo, além de ser uma mulher de oração, a Bíblia fala que Ana foi uma mulher que assumiu compromisso com Deus. Presta atenção nisso. Ana assumiu compromisso diante de Deus. Ana chegou para Deus e disse: meu Senhor, se eu for abençoada, se eu conseguir ficar grávida, se eu conseguir dar à luz a um filho, eu lhe entregarei, eu lhe darei, eu consagrarei ao Senhor a coisa mais importante da minha vida. Presta atenção nisso. Ana não está falando que daria para Deus alguma coisa ou qualquer coisa. A Bíblia fala, queridos, que Ana daria para Deus aquilo que ele era mais precioso, mais importante, mais caro, mais espetacular. Ana está dizendo que devolveria para Deus aquilo que foi objeto do seu sonho e de perseguição durante toda uma vida. Ana promete que assume um compromisso com Deus. Você quer ser abençoado por Deus? Você quer ser objeto da graça de Deus? Assuma um compromisso com Deus. Não seja um mero partícipe, não seja alguém que entra e sai, que não tem compromisso, que não se preocupa com a obra. Assuma um compromisso fiel, verdadeiro, autêntico, decisivo e pessoal com Deus, em nome de Jesus. Finalmente, eu queria concluir a minha palavra nesta manhã dizendo que Ana, além de ser uma mulher de oração, de compromisso, foi uma mulher consagrada a Deus, em nome de Jesus. É como nós falamos, Ana se consagra, ela devolve a Deus o que lhe é mais importante. O rei Davi, quando foi interpelado pelo profeta sobre aquilo que deveria consagrar a Deus, ele falou peremptoriamente, claramente: eu não devolverei a Deus aquilo que não me for extremamente caro. O que é importante para você? O que é mais precioso para você? Sua inteligência, sua capacidade, sua condição social, seus dons, seus talentos? Eu quero desafiar a consagrar o primeiro e o melhor e o mais importante da sua vida ao Deus a quem nós servimos, em nome de Jesus. E aí, como Ana, você deverá ser objeto dessa graça maiúscula, majoritária de Deus, em nome de Jesus. O texto diz, queridos, depois que Ana fez tudo isso, ela coabitou com seu marido, e o texto usa uma expressão: então Deus se lembrou de Ana. É claro que Deus jamais tinha se esquecido de Ana, aqui é uma linguagem antropomórfica, para que nós pudéssemos entender o sentimento. Deus se lembrou de Ana, e Ana foi abençoada. Deus se lembrará de você nesta manhã, neste dia, e você deverá ser abençoado, se você verdadeiramente desejar buscar ao Senhor em oração, desejar assumir um compromisso com Deus e desejar ardentemente se consagrar a Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e guarde esta palavra no seu coração, para a glória dEle, em nome dEle. Amém. Muito bem, estamos concluindo o programa nessa manhã. Tiago, encosta um pouquinho mais aqui, eu quero olhar no olho do meu telespectador. As palavras que o nosso convidado Márcio Borba proferiu nesta manhã
São palavras extraordinariamente importantes. Nós temos que resgatar o papel profético e social da igreja. E a igreja, meu querido, sou eu e é você. Nós precisamos assumir o nosso papel histórico e entender que, como cristãos, como servos de Deus, como maioria, nós não podemos negociar os princípios e os valores precípios da palavra de Deus. Eu quero te convidar a fazer do conteúdo desse programa o seu modus vivendi, o seu modus operandi, em nome de Jesus. Deus te abençoe e não se esqueça, 24, 25 de maio, no Seminário Presbiteriano, um encontro especial com o doutor Augustus Nicodemos Lopes. Entrada franca, você pode entrar em contato com os nossos telefones, e-mails e pelo nosso site. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima semana.